Tô vendo aqui muita Fala gente você, aqui torcedor botada aqui tricolor de todo o no. Brasil. Laranjeira Rádio na área, estamos aí. Hoje o pré-jogo de Fluminense e Volta Redonda. Hoje aí com dois convidados. Nosso companheiro aí, João, estreando aqui no canal. Qual o nome do teu canal, João, mesmo? Tá aqui no arroba aqui embaixo, canal do Tricolor João Vinha. Canal do Tricolor. Tá no cantinho aí. Canal do Tricolor, bem-vindo, João. Obrigado, Thiago tá obrigado. sempre aí com a gente, né? A bola não é plana. Gosto desse nome aí. A bola não é plana. É muito bom ter vocês aqui. E desde já, meu boa noite a todos que estão na live aí, todos estão chegando, João também. A imagem do João, não sei se tá torta, tá um pouquinho torta aí só para mim ou tá assim mesmo? Não, eu tô vendo aqui pelo computador, tô vendo pelo computador. Não, tá falhando? Tá falhando, Thiago? Tá vendo? Ou tá Não, normal? Ou não. é a minha? Tá normal, tá normal. Então é a minha que tá falhando. Então, assim, esquece isso, vamos resolver isso. E é o seguinte, João, boa noite, obrigado aí pela presença aí no canal. E suas Nada. considerações iniciais aí para essa semana do Fluminense, né? O que você quiser falar aí de considerações iniciais, não só de Fluminense Volta Redonda, o que tiver aí de novidade, suas considerações iniciais aí pra gente. Então, minhas considerações iniciais é agradecer pela permissão que vocês me permitiram estar nesse canal aqui, canal que fala de Fluminense. Estou aqui para ajudar no que for, que eu souber, né? Não sei tudo, né? Não sou dono da verdade, mas estou aqui quando a ideia vier. Uma das coisas aqui que eu tenho que passar a pauta, e não estava muito na pauta, mas eu peguei uma informação aqui importante, que eu não sei se vocês vão falar, sobre o imbróglio do William Bigode. Deu uma investigada aqui, ele está enrolado lá com a questão lá das criptomoedas e não treinou durante a semana e ele está afastado, né? Não vai jogar sem final amanhã. Não sei se a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer da live. Não, eu nem ia passar por isso não, já que você comentou, eu tenho ouvido e visto muita coisa sobre isso. Deixa aí, vamos ver como é que se resolve isso, mas não vou ser hipócrita aqui. O afastamento dele para o clube está sendo ótimo. Para mim, como torcedor, que ele resolva lá a questão dele. Tinha outros clubes interessados. Não sei como é que vai ser agora, depois desse imbróglio todo aí que você falou, se vai realmente ter alguma coisa aí com esse de negociação para a saída dele. Não agrada, não me agrada o Bigode do Fluminense, não agrega nada para mim. Infelizmente ele se meteu nessa aí até com o Scarpa, né? Um ex-jogador aí tricolor. Via matéria do Fantástico. Tô guardando, cara, porque isso aí eu não. A gente aqui, né? O Thiago também, quando a gente fazia o canal aqui, a gente não se metia muito nessas coisas. A gente falava mais de campo e bola. Mas se o Thiago quiser dar algum pitaco aí, tem alguma informação sobre isso, alguma opinião que você queira dar, Thiago? Assim, eu vou confirmar muito o que você falou, né? Eu não gosto de falar de vida pessoal de jogador, né? Cara, o Caio Paulista tá na noite. Meu irmão, como qualquer trabalhador, o cara tem o direito. Um vai para a igreja, o outro vai para balada, o outro fica mais em casa com a família. Tanto faz. Aí eu nem sei qual é o problema, nem procurei saber. Se for algum problema com a justiça, o Estado brasileiro vai resolver, né? A gente confiar nas instituições sempre. E sobre ele ser um desfalque, pô, cara, eu acho bom. Porque, assim, o Bigode foi uma contratação que não rendeu. E isso me lembra muito uma fala do treinador do Palmeiras, no Roda Viva. Ele falou, ele citou o Fluminense indiretamente, não citou sem citar, ele falou, porque o Fluminense pegou dois jogadores do Palmeiras, o Felipe e o William, no mesmo momento em que vendeu o Luiz Henrique por preço de banana. Não sei nem por que o Luiz Henrique não tá na seleção brasileira, tá? Nessa nova leva aí do Ramon. Aí ele falou isso, tem time que compra um monte de veterano para pagar salário alto e não consegue manter um moleque de 20 anos jogando muita bola. Você vê alguma lógica nisso? Tá aí, né? Hoje a gente tem que comemorar, entre aspas, comemorar, tá, gente? Não as questões pessoais do William Bigode, que são um problema dele, pessoal. Não tenho nada a ver com isso, né?
Mas o William Bigode não está ali, é um reforço. Melhor mesmo seria se ele fosse contratado por outro clube, porque aí já abria uma brecha na folha para a gente tentar algo melhor no mercado. Porque eu vou te contar, o William Bigode foi uma contratação que não rendeu, né? Então, Thiago, o Bigode, vou falar aqui uma coisa aqui, desculpa te cortar, Fábio. O Bigode até entendo a contratação, mas não compreendo. Ele, na atual idade que ele tem, ele joga mais como centroavante, mas ele veio contratado para ser ponta. Em todos os jogos que ele atuou como ponta, ele não rendeu. E no jogo lá, naquele fatídico jogo lá contra o Oriente Petroleiro, que a gente precisava de um placar monstruoso. Devia ganhar de uns 6 de diferença. Ele atuou como centroavante, até que o Oriente Petroleiro é um time horrível, time semi-amador, sem querer menosprezar o time. Mas quando ele jogou de centroavante, não só nesse jogo, mas em alguns outros jogos que ele jogou de centroavante, ele rendeu, até por conta das características físicas que ele tem hoje em dia. Ele não tem mais aquele arranque que ele tinha na época de Cruzeiro, aquele arranque que ele tinha na época de Palmeiras, ele não tem, ele é jogador já de 35, 36 anos. Ele não aguenta mais. Aí, trazendo para a minha área de educação física, quanto mais vezes vai ficando, menor você vai tendo resistência à lesão. Entendeu? Ainda mais para ser contratado um jogador assim como o Keno, para jogar na ponta, né? Jogador de 30 e poucos anos para jogar de ponta, eu não entendo essas contratações de Fluminense. Não, mas o Keno ele é um bom ponta. Era um bom ponta, mas o problema é que o time do Fluminense não favorece as jogadas de velocidade para o Keno. Porque quando o Keno pega na bola, sempre tem 2 ou 3 marcando ele. Aí não tem como o Keno passar por 2, 3 sozinho. Não tem jogada pela esquerda, não tem triangulação pela esquerda. O Keno vai sozinho. O Alexander não sobe para apoiar. É lá para o lado direito. O Arias, encostado lá na ponta direita, não flutua como ele flutuava no passado, para desequilibrar o sistema de marcação adversária. E pela direita também tem o Samuel Xavier, que sobe muito. Agora, com a vinda do Marcelo, vamos ver se o futebol do Keno aumenta, né? Porque vai ter alguém para ele dialogar ali no meio. Vamos ver. Mas antes, deixa eu dar o meu recadinho, galera, para a gente entrar no assunto. Galera, aí se inscreva no canal do Laranjeira Rádio. Deixa essa moral aí. Quem não for inscrito aí, que está chegando, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e mande a mensagem aí para a gente fazer esse programa. Outro recadinho é o seguinte: apoie o Laranjeira Rádio, né? Pix do Laranjeira Rádio, laranjeiraradio.fm@gmail.com. Quem gosta do canal, quer apoiar, quer ser o apoiador do canal, o Pix, laranjeiraradio.fm@gmail.com. E a gente está lutando aí para chegar à meta de 3.000 inscritos. Sortearemos a camisa tricolor. Então, galera que não é inscrita, se inscreva aí no canal e vem atingir essa meta aí com a gente, para a gente poder sortear essa camisa. Outro recadinho, no link lá, tá o link do canal do nosso amigo João e do Thiago também, A Bola Não É Plana, e o canal do Tricolor lá, do João. Só ir lá, dá uma olhada lá no link, né? Se inscreva no canal também, quem não for inscrito, dá essa moral aí. É a mídia independente Tricolor chegando. A gente só tem a agradecer, quanto mais tricolores falando de Fluminense, para a gente não ter que ver Sport TV, Grupo Disney, essas coisas, a gente poder buscar na internet quem realmente ama o Fluminense, fala de Fluminense e quer o melhor para o Fluminense. O assunto é o seguinte, começar aí com o Thiago. Volta Redonda, já comentamos sobre isso, mas agora a gente está com o João aqui, depois eu vou passar para ele. Volta Redonda e Fluminense, 2-1, aquele joguinho chato de segunda, de domingo, quer dizer, o segunda foi Vasco e Flamengo. Que de pior foi visto ali por você nesse jogo? E tem alguma coisa para a gente aproveitar? Olha, de aproveitar, só a lição. É para não amarelar. Eu vim de amarelo hoje, camisa de goleiro aqui, é que assim, a gente não pode amarelar. Nesse jogo, vale o princípio de Francisco Horta, é vencer ou vencer. Certo? A gente precisa de uma vitória simples. Porque você pega os 5 últimos jogos contra o Volta Redonda, o Fluminense perdeu 4. Para eles lá, a torcida lá de Volta Redonda, Resende, um abraço para todo o povo do Sul Fluminense, o pessoal deve estar assim, ó,
vencer do Flu é normal. Pô, não pode. Não pode. Então o que dá para aproveitar é o seguinte, ó, não podemos repetir os erros. E quais são os erros? Já soltaram uma notícia sobre a tal provável escalação. De novo, aquele nosso assunto. O Fluminense pode entrar no 4-3-3 de novo. Como o João já falou, ninguém dialoga com o Keno pelo lado esquerdo. O Arias fica pelo lado direito e não tem mobilidade, flutuação, como ele falou. Às vezes acontece alguma coisa pelo lado do Arias porque o Xavier encosta mais para ter uma tabela, ou o Ganso encostando ali pelo setor, ou mesmo o Martinelli, para ter uma triangulação, tentar envolver a defesa adversária. Esse Fluminense, no último jogo contra o Volta Redonda, sonolento, previsível, tocando a bola no campo pesado, porque tinha chovido, e etc e tal, né? Foi o que a gente falou também na live ontem, lá no A Bola Não É Plana. Cara, o Diniz tem que começar a encontrar alternativas, porque de inovador ele está virando previsível. Então, o que dá para aproveitar? As lições que o fracasso nos traz. Eu sei que é muito difícil aprender com os fracassos, com os erros, no futebol como na vida. Mas, vamos lá. Se não ganhar do Volta Redonda, como diria Gerson Canhota, é brincadeira. João, além desse assunto aí, o que você viu de ruim lá? O que de pior você viu nesse jogo? E se tem alguma coisa para a gente aproveitar, eu, particularmente, só o Lelê foi o que deu para a gente aproveitar ali, parece que vai ser um bom encaixe aí para o Fluminense. Eu queria completar com o seguinte, hoje o Diniz parece que não se importa muito, se importa mais com a característica do jogador do que propriamente dito com a posição. Se o cara é ponta esquerda, se é ponta direita, se é volante, ele preza pela característica de toque de bola, de movimentação, e eu não vejo o Keno encaixando nisso. O Keno é aquele cara que fica na esquerda, esperando a bola chegar, não tem espaço, porque o Fluminense não joga reativo, o Fluminense joga dominando ali o campo do adversário, e sempre que ele pega a bola tem 2 ou 3, como você mesmo disse, não chega ninguém para aproximar, o time se constrói ali mais pelo meio, o tempo todo aquele toqueira, aquele tic-tac pelo meio, e quase não tem isso na ponta, principalmente na ponta esquerda. O que você tem aí de pior nesse jogo que você viu? O que tem para aproveitar? E como encaixar o Keno nesse jogo? Porque eu botei aqui uma escalação provável, mas saiu uma nova aí que praticamente define o Keno como titular amanhã. Então, queria que você falasse um pouco aí. Então, falar um pouco desse jogo. Foi, como vocês falaram, foi um campo pesado. Choveu pra caramba lá no estádio Rolino de Oliveira. Graças a Deus, o sistema de drenagem suportou a chuva. Não foi uma chuva intensa, mas é uma chuva que deixa o campo pesado e para um time leve, que é o do Fluminense. Isso prejudica, aumenta até o risco de lesão. O time, como o Thiago falou, foi um time previsível. O Arias, como eu falei um pouco mais cedo, ele não está com aquela mobilidade do ano passado, como em alguns jogos desse ano também. Ele se movimentava da direita para a esquerda, dialogava lá na esquerda com o Keno, entendeu? Dá para aproveitar. O Lelê, ele é uma grata surpresa desse Carioca, pelo que eu estava vendo em alguns outros canais. O Lelê, apesar dele ser alto, ele tem muita mobilidade. Vai se encaixar muito bem no time do Fluminense, para ser ali um reserva muito bom pro Cano. O que eu faria, que eu vi aqui, alguém estava falando da escalação, eu virei aqui o GE, é aquela escalação padrão que o Diniz vem colocando, aquele 4-3-3. O que eu faria? Eu deixaria lá na frente o Keno com o Cano lá na frente, recuaria o Arias para jogar ali no meio com o Ganso para dar distribuir as bolas, para o Arias flutuar pelos lados do campo, tiraria o David Braz, que é o que está sendo a nossa calcanhar de Aquiles na zaga, botaria o André na zaga e subiria com o Lima para segundo volante. Aí deixaria o meio com Martinelli, Lima, Ganso e Arias no meio. Seria um meio campo mais leve. Mas vai ter gente que vai falar. Mas de quem marca nesse time? Martinelli veio num momento bom no Fluminense. Muitos jogos ele não marca.
Mas no jogo de amanhã a gente precisa sair para o jogo, porque só nos interessa o resultado de 1-0. No mínimo 1-0 para a gente ganhar. Qualquer empate é do Volta Redonda. Então a gente precisa ter um meio-campo um pouco mais leve. E com isso, eu recuaria o Arias e botaria ele no meio o Lima ali de segundo volante com o Martinelli de primeiro. O André de zagueiro, no caso do David Braz, ou deixaria mesmo o André. Tiraria o Martinelli, botava o Lima e botava de zagueiro o Vitor Mendes. Porque nos poucos jogos que ele jogou, ele me agradou. Um zagueiro bom. Vale a pena testar amanhã. Contra o time de menor expressão, que veio numa fase boa, eliminou ontem os pênaltis do Atlético Goianiense lá no estádio do Dragão. Eu não vi o jogo, mas pelo gelado é que o Volta Redonda pressionou o Atlético Goianiense o jogo inteiro e fez merecer se classificar. E pelo que eu li hoje, durante a tarde, vendo aqui nos grupos, havia uma excursão lá do Sul Fluminense para invadir o Maracanã. Estou dizendo aí uns 25 ônibus vindo lá de Volta Redonda para invadir o Maracanã amanhã. Vamos ver. Tiagão, pegando aí o gancho aí do nosso amigo Fernando, boa noite, Fernando. É só o Keno que tá mal nesse time? Ele tá falando, se o Ganso estrear, o Ganso já estreou, tirando aquele jogo contra o Bangu, que encaixou o jogo, o Bangu não marcava ninguém, o time do Maestro treinando o Bangu lá, que joga praticamente também parecido, né? O mesmo modo de pensar do Diniz, gosta do futebol jogado, deixou o Fluminense jogar, o Fluminense fez 5-0 no Bangu, com uma facilidade incrível. Tirando esse jogo aí, Ganso estreia amanhã? Não, desculpa, não foi essa a pergunta. Estou lendo ali a pergunta, o Fernando. É só o Keno que está mal nesse time? O único culpado é o Keno? A gente está falando aqui do Keno, tem que tirar o Keno. O único culpado aí dessa situação que o Fluminense está aqui, de não estar encaixando ainda nesses 3 primeiros meses aí de campeonato, é só do Keno? Bom, a gente fala em tirar o Keno numa conversa mais antiga que nós dois temos, para fazer um 4-4-2. E até o João acabou de falar isso, né? Ontem você falou também no André, na zaga, para esse jogo especificamente, né? O debate lá na Bola Não é Plana. A gente fala do Keno, né? Para mudar o esquema, para a gente ter... Aí, por exemplo, o João, que é 2 armadores, com áreas com um pouco mais de mobilidade. Eu sou um pouco mais conservador, tá? Eu acho que o futebol é um jogo de ataque e defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Então, eu já penso no meio-campo em losango, com 3 marcadores, já falei isso 1000 vezes aqui, não vou repetir, para não ficar chato, né? Para dar mais liberdade para o Ganso. Porque como é que o Ganso jogava no início da carreira? Com 3 atacantes no Santos quando ele surgiu. Mas quem eram os 3 atacantes do Santos? Tinha o Robinho de um lado, o Neymar do outro, e o André, que jogava centralizado, de muita movimentação. Então ele precisa de jogadores na frente com muita movimentação para encaixar o passe, que é o que ele tem de melhor. A visão de jogo, passe. Ele é aquele jogador da zona de raciocínio, como o pessoal dizia antigamente, né? Aí tudo bem. Aí atrás você tinha o Renato e o Arouca, que eram jogadores de pegada, o Arouca que jogou no Flu, o Renato que veio do Guarani, e aquele time do Santos mordia muito para esse quarteto de frente funcionar. Eu errei muito em relação ao Ganso, mas a fase que ele teve com o Diniz em 2019, jogando com 3 atacantes, eram com jogadores de muita mobilidade. Eram aqueles moleques, Marcos Paulo, João Pedro, e não sei quem. O Fluminense ganhou do Peñarol de goleada. Não tinha o Johnny Gonzalez também? Johnny Gonzalez, Luciano, Pedro, não tinha nessa época também, eu acho? Acho que foi. Também, teve uma época assim. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem que ter movimentação na frente. E do jeito que tá agora, não tem. Porque o Keno fica parado numa ponta, o Diniz bota o Arias na outra, e quem se movimenta um pouco mais é o Cano, porque a bola não chega. Então ele volta e tenta um chute. Do tipo assim, vou testar o goleiro, vou acordar o goleiro. Ele percebe que o jogo não está acontecendo, ele volta, sai da área e dá um chute fora da área, né?
Então, eu acho que eu prepararia um meio-campo mais forte, de mais tração, para liberar o Ganso, tá? Para o passe, usando o Arias pendulando em torno do Cano. E tentando, obviamente, a ultrapassagem com os dois laterais, mais com o Xavier e menos com o Alexander, porque não é tanto a característica dele como o João falou. Mas eu acho que, assim, o problema do Ganso é esse, ele precisa, né, que o jogo aconteça na frente, porque assim, eu falo também muito como quem jogou no meio campo, entende? Tinha muita bola, eu jogava de segundo homem, que eu travava e voltava, que eu travava e dava para o lado, pô, só dá passe para o lado, mas quando eu olhava para frente, ninguém se movimentava, todo mundo marcado. O que eu faço? Eu perder a bola? Não, eu dou um passe. O pessoal chama hoje de passe de segurança. Antigamente era passar a bola para o lado. Né? E voltava. Aí, pum, aí aparecia, voltava. Aí o lateral virava o jogo. Eu ia do outro lado, pegava de novo. Estou armando vindo de trás. Ninguém se movimenta. Então eu vou dar a bola para o lado. Se ninguém der opção para o Ganso vai ser burocrático, gente. Assim, ele está ali só para dar o passe. Alguém precisa se mover. Desculpa por ser longo aí no raciocínio. Desculpa, galera. Sim, Thiago. Vai lá, João. O Ganso, como você falou, Thiago, o meio-campo com características da década de 70, 80, 90, aquele meio-campo cerebral, coisa que está em falta hoje em dia, um meio-campo assim como o Ganso. Você viu no Brasil um jogador meio-campo com as características do Ganso, em bom nível, só tem um, que vou me perdoar, mas Arrascaeta no Flamengo, tá em má fase? Tá em má fase. Mas eu gosto do Palmeiras também. O Rafael Veiga. O Veiga. O Scarpa, que foi agora para o Nottingham Forest. Então, mas os que ficaram aqui no Brasil, o único que tem as características do Ganso é o Arrascaeta. Entendeu? Aí, ano passado, na Copa do Mundo, o que eu venho comentando aqui na igreja com os mulambentos, eu falei, pessoal, sabe um meio-campo que me faltou na seleção brasileira? Até tricolores também, muitos tricolores que eu converso, me atacam. Eu senti falta do Ganso na seleção brasileira. Porque, vamos lá, se Everton Ribeiro, que não jogou nada no passado, foi para a Copa, o Ganso, com o Campeonato Brasileiro que ele fez, porque o Ganso não foi para a Copa. O Brasil estava precisando, no jogo contra a Coreia, no último jogo da fase de grupos, estava precisando de um meio-campista que quebrasse as linhas. E qual meio-campista que o Tite levou que quebra a linha? Paquetá não quebra a linha, Everton Ribeiro não quebra a linha, nenhum jogador quebra a linha. O único meio-campo que eu via com essas características aqui no Brasil, meio com as limitações físicas que tem, que é o Ganso, com os dois joelhos bichados, era o Ganso. Para mim, o Ganso tinha muita vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo ano passado. Mas como o Tite era paneleiro, já que ele saiu, graças a Deus, da seleção, o Ganso não foi convocado. Entendeu? Aí muita gente fala, mas Ganso não corre. Para que Ganso precisa correr? Ele faz a bola correr por ele. Quem corre é a bola. O Brasil precisou de um meio-campo como o Ganso ano passado, na Copa do Mundo. Porque Neymar não é meia. Neymar é ponta esquerda, no máximo segundo atacante. E em todos os grupos que eu participo, todo mundo já está querendo saber minha opinião sobre o Neymar. Não é um jogador que eu morro de amores, para mim, eu acho, o que está na seleção com relação a ele é um desserviço, mas é um papo aqui que vai levar horas se eu vou conversar. Mas o Brasil precisava do Ganso na Copa do Mundo do ano passado. Precisava. E não levou. Entendeu? Eu também vou fazer esse papo no meu canal, João. Depois eu também acho na seleção, mas... Eu também falei do Ganso na seleção, sim, mas entendo não ter levado, entendeu? Mas fez falta um jogador dessa característica. Não necessariamente o Ganso, mas no momento você vai dizer, quem é? Se eu sou técnico e não vou levar o Ganso, porque é um cara que apaga e acende, faz uma temporada boa, uma ruim, eu acho que quem estava pedindo mais passagem até do que o Ganso era o Veiga. Só que eu acho que ele estava machucado na época, né? Ele se contundiu na Copa do Brasil. Ele estava com a lesão, mas eu acho que seria o ideal, até mais do que o Ganso, apesar de ser tricolor, e o Ganso não é tricolor, mas a gente tem que falar o que eu penso aqui, eu não vou, é só porque é tricolor. Pode falar. Mas essa nova convocação, desculpa ser canal aqui de tricolor, fala só sobre o Fluminense, focar no Fluminense.
Mas essa convocação que eu vi do Ramon, eu gostei. Deu um chance para alguns jogadores da base, como o caso do Andrei, do André, entendeu? Teve lá na frente, lá no ataque não mudou muita coisa. Mas só de ter convocado o Rafael Veiga, o Dudu, o Rony, cara, já melhorou em muito a seleção brasileira. Neymar não foi convocado porque tem a desculpa dele estar machucado. Outra linha de raciocínio fala que ele não foi convocado, apesar da lesão, porque o Neymar quer tirar os meses sabáticos aí para tentar se recuperar, vamos dizer assim, né? Se recuperar da eliminação traumática que foi na Copa do Mundo do ano passado. Mas, enfim, eu gostei dessa convocação. O Alisson não ter ido, também gostei. O Alisson não veio numa fase boa lá no Liverpool. Os goleiros eu gostei, o Ederson e o Everton. O outro goleiro é o goleiro da base, do Atlético Paranaense. E de resto, foi uma convocação boa. Eu gostei. Gostei dessa convocação do Ramon. E agora é esperar ver se vem o Carlo Ancelotti aí para ter na seleção, que a gente precisa de um treinador estrangeiro na seleção brasileira para ontem. Porque eu não vejo treinador brasileiro, não vou dizer assim incapacitado, mas não vejo pronto para pegar um time badalado e com a pressão que é de comandar uma seleção brasileira. Que a seleção brasileira, para quem está nos assistindo, desde 1930, quando iniciou a Copa do Mundo, é a única seleção a disputar todas as Copas, pentacampeão mundial, todo ano, toda a Copa do Mundo chega com a responsabilidade de ganhar a Copa. E isso não é fácil um técnico aguentar essa pressão, não é? Tem que vir um técnico com costas largas para aguentar a pressão e saber administrar o vestiário, porque vestiário derruba técnico. Eu vou falar aqui, João. O Thiago gosta. Eu cago para a seleção. Seleção, para mim, não precisa nem mais existir. Entendeu? O Thiago gosta. Eu não ligo mesmo para a seleção, eu não ligo para a Copa do Mundo. Agora, Copa do Mundo, então, que agora vai ter 82 times numa fase de grupo interminável. Eu não sei nem para que vai ter eliminatórias, né? Parece que vai todo mundo da América do Sul para a Copa do Mundo, porque deve ter 80 vagas da América do Sul. Mas mesmo assim vai ter eliminatória, vai ter toda aquela palhaçada que é para arrecadar dinheiro. É muita política. Não que no futebol de clube não tenha, mas não ligo muito para a seleção, não. Thiago se amarra. Thiago é Pacheco, como dizem, né? Não, você falou que é a vaga rude, são 48 seleções para a Copa. A Conmebol vai ter 6 vagas e meia. 6 vão direto e 1 vai para repescagem. Aí a Conmebol, já vendo que vai ter menos competitividade, porque Brasil e Argentina, apesar de são as melhores seleções que tem na América do Sul, a Conmebol não se preocupou em fazer um novo sorteio de jogos. Vai repetir toda a eliminatória que foi para a Copa 2018. Não, eu realmente gosto. Tiagão, então, para a gente voltar para o assunto. Fala. Não, para a gente voltar para o assunto do jogo e encerrar, aqui a Copa do Mundo foi bom, mas a tendência é juntar com o CACAF com o Conmebol, uma grana dos Estados Unidos. Mas isso daí a gente pode discutir lá no acordo da bola. Eu não tô nem aí. Neymar. Não tô nem aí com isso aí. Vamos lá, Tiagão. Manuel pode ficar à disposição aí para fase de grupo da Libertadores e Flu já pensa em não contratar zagueiro. É uma boa, cara. Eu acho que a gente precisa de zagueiro de qualquer jeito. São 3 competições aí. A gente vai entrar em 3 competições daqui a 15 dias, eu acho. Mais ou menos isso. 15 dias a gente vai jogar Libertadores, fase de grupos, Copa do Brasil, que vai ter o sorteio, e Brasileiro, que vai se iniciar. A gente, só com David Braz, esse pessoalzinho que tá aí, tu acha que a gente, independente se o Manuel voltar voando, que é difícil, né? Só quando vem de contusão, não vem do mesmo jeito que estava quando iniciou o campeonato, ou como terminou ano passado. Fluminense abrindo mão aí de contratar um zagueiro, eu acho uma bola fora. Eu penso o seguinte, gente, na zaga a gente tem que entender uma coisa. Quem tem 6, tem 3. Quem tem 37, tem menos 8. Raiz quadrada de 64 na zaga é igual a menos 9
elevado a 3 vezes 5,2. Essa Fala nem do o Mário nosso entendeu. presidente Mário Bittencourt. Lembra quando o Mário Bittencourt falou isso? Que a zaga é o seguinte, quem tem 6... Lembra quando o Mário falou isso? Lembra? Quem Lembra? tem 6 tem 3, tem negócio desse. Quem tem 6 tem lembro 2. 2 escala e joga, mas não tem 2. Foi uma fala assim extraordinária do Mário. É a mesma diretoria que fala, não vamos contratar para a zaga. Tá, tudo bem. Então, tem alguma opção na base? De algum moleque, etc. e tal? Eu concordo contigo. A gente vai precisar de elenco, muito mais do que time. Hoje o conceito é elenco, né? Você tem que ter ali peça de reposição, um campeonato desgastante. Fora que mudou o conceito de substituição de 3 para 5. Gente, a pandemia mudou radicalmente o futebol, tá? Porque ficou esse negócio de 5 substituições. Isso mudou completamente o jogo, tá? A noção de estratégia, o tempo de substituição, etc. A capacidade que você tem de mudar o jogo com substituição. Mudou completamente, né? Então, eu acho uma bola fora, sim. Agora, se não vai contratar porque não tem recurso ou porque não tem nenhuma viável, né? Aí tudo bem, porque realmente o mercado anda muito difícil, né? Você pode pagar uma fortuna para trazer um jogador que de repente não vai corresponder. Mas pelo menos subir alguém da base, não é possível que o Fluminense não tenha ninguém na base, alguém ali. Eu acho que deveria sim. Ou monitorar aí interior de São Paulo, como faz o Atlético Paranaense, né? Garimpa ali para poder. Sempre, o Atlético Paranaense sempre acha algum jogador, né? Então, eu acho que o Fluminense devia tentar alguma coisa assim, nem que fosse uma aposta e etc. e tal, porque vai precisar de gente para jogar 3 competições num país gigante, um calendário maluco, dentro de um continente gigante, sendo que o país já é um continente. Então, é muito desgastante a temporada. A gente precisa de zagueiro, concordo. Que a gente tem no zagueiro, acho que a gente tem 4 zagueiros, né, que jogam, que é o Nino, Manuel, Vitor Mendes e David Braz. David Braz, todo mundo sabe do que ele pode render. Vitor Mendes ainda é uma aposta. Ele vem naquele pacotão do início do ano do Atlético Mineiro. Falaram do Samir, lá do México, falaram do Juan Jesus, falaram de muitos zagueiros aí, falaram do Dória. O Dória teve lá sua fase boa lá no início do Botafogo, quando ele arrebentou, chegou a ser seleção de base do Brasil. O Juan Jesus, eu estava vendo agora o jogo do Napoli. Não teve muito como analisar o futebol do Juan Jesus. Primeiro que ele é reserva no Napoli. Segundo que o Napoli meteu um carro no Eintracht Frankfurt, meteu um carro. Aí toda a análise fica comprometida. Eu queria ver mais do Juan Jesus para ver se vale a pena trazer. E outra coisa, tirar um jogador do Napoli, na fase que o Napoli está, líder disparado no italiano, está pela primeira vez na história, numas quartas de final de uma Champions League. O time desse vai precisar de elenco. Como vocês falaram, o Brasil é um país continental. E a gente precisa ter elenco. E contar só com 4 zagueiros, acho muito pouco. Tem os moleques da base. A gente tem que ver também se os moleques da base, as nossas crias, estão preparados para, por exemplo, vai que num jogo, vamos supor que a gente pegue do pote 1 da Libertadores, um Boca Juniors na Bombonera ou River Plate no remodelado Monumental de Núñez. Você acha que algum jogador da base vai estar preparado para aguentar? Olha o que o Arthur fez no jogo contra o Vasco. Quando o Ganso estava machucado, o Diniz, uma ideia maluca, botou o Arthur titular num jogo de 30 mil cabeças, onde tem aquela rivalidade contra o Vasco, aquela briga com o setor sul, todo mundo sabe o que acontece no jogo do Fluminense e Vasco. Aí o que o Arthur fez nesse jogo? Fez nada. Ele se escondeu, ele sentiu o jogo. Aí quando o Lima entrou, o Lima deu outra cara pro Fluminense. Partiu mais para cima, deu uma mobilidade pro meio, entendeu? Eu não acho que simplesmente subir os moleques, eu acho que seja a solução. Tem que ter alguém lá mais experiente para que eles possam desempenhar esse papel da melhor maneira possível. E eu não acho que os jogadores da base, eu não vejo. Muitos, os zagueiros da base, estão preparados para assumir uma responsabilidade que é ser titular do Fluminense, e muitos dizem que o Fluminense é um dos postulados ao título da Libertadores. Ainda acho muito difícil. Eu também acho.
falando em Libertadores, Thiagão e João, pote 1 da Libertadores, né? Já está todo mundo dentro dos potes aí. A gente não vai pegar nenhum brasileiro, né? Nem o Flamengo, nem o Palmeiras e nem o Atlético Paranaense. Por que pareça, o Atlético Paranaense no pote 1 também foi finalista, né? E a gente lá no outro tem o ranking, né, da Conmebol, né? Tem o ranking, eles estão melhores. É verdade, o Atlético Paranaense disputou 2 finais de Sul-Americana, o final da Libertadores, Recopa, tudo isso conta pro ranking da Conmebol. Conta. É isso aí. Pote 1 aí, tirando os brasileiros. O menos pior pra gente pegar, Thiagão e João. Eu acho que tem o menos aí pior. Eu acho o menos River pior. Plate, Boca Juniors, Nacional do Uruguai. Pode falar. Então, o Boca já não é aquele Boca que a gente enfrentou em 2008, 2012, não é? O Boca e o River estão numa crise enfadonha lá na Argentina. Como todo o país da Argentina está numa crise inflacionária. Mas mesmo assim, são times de camisa. E se for para o árbitro pender para algum lado, vai pender para o lado do time argentino. Todo mundo sabe disso. E o Independiente Del Valle é um clube que acho que eliminou a gente ano passado, não foi? Da Libertadores, ou foi ano retrasado. E tem o Olímpia, que eliminou a gente ano passado na pré-Libertadores. E o Del Valle foi o time que ganhou agora do Flamengo na final da Recopa, e jogando bem, porque o Paris jogou bem os 2 jogos. Ou esse pote 1 aí, tá difícil. Mas é o que falo. Quem quer ser campeão da Libertadores, não escolhe adversário. E se o Fluminense jogar o futebol que apresentou ano passado, você pode falar que eu tô maluco. Mas eu não temo ninguém do pote 1. Não temo ninguém. Se o Fluminense jogar o que jogou no passado, a gente bate de frente com qualquer um aí. Não, temer eu também não temo ninguém não, mas eu já fui assim, João. Eu achava que para ser campeão tem que ganhar do Flamengo, tem que ganhar do City, tem que ganhar do melhor time. Depois do que eu vi o Grêmio fazendo em 2017, ser campeão da Libertadores, ganhando de ninguém. E depois que a gente foi campeão da Copa do Brasil sem ganhar ninguém, em 2007, né, aquela maravilha, aquele caminho maravilhoso que a gente pegou Brasiliense na semifinal e Figueirense na final. Não, mas que coisa melhor que isso. Foi difícil, hein? Não, foi, mas não tinha expressão nenhuma, né? Não vou lá, não tinha expressão nenhuma. Do Roger, mas foi um jogo difícil. Pois não tinha expressão nenhuma. Então, assim, o caminho foi fácil. Todos os jogos do Fluminense em 2007 foi difícil. A gente perdeu em casa para América de Natal, empatamos com muitos jogos. Todos os jogos daquela campanha foi difícil, mas a campanha, né, foram times ruins, times, né, sem expressão, ruins não, sem expressão. Eu prefiro assim. Então, Thiagão, eu vou dar meu palpite aqui, o que eu acho aqui que seria menos pior, e passo para você. Para mim seria Nacional do Uruguai e Olímpia. Apesar de ter eliminado a gente, eu ainda prefiro o Olímpia do que qualquer outro desse aí. Nacional do Uruguai e Olímpia. O que você acha aí? Ou você também acha que se desse para pegar o Flamengo, pegava logo e pronto? Já que não pode cair brasileiro, eu queria pegar o Flamengo. Tá? Mas não pode pegar. É aquilo. O Boca, a gente tem ali umas ranhuras, Boca. Mas o River. Você pegar que gosta muito da tradição, né? Você confia muito nesse negócio de tradição. Eu lembro que teve a Libertadores da pandemia, o Fluminense, o Diário Olé falou pra cacete e eu escrevia no portal Explosão Tricolor. Aí eles fizeram um monte de trocadilho com o nosso nome, porque eles também são Rio, né? River, né? O Rio da Prata lá. E nós somos o Rio de Janeiro e o Fluminense, quer dizer isso, né? Fluvial, né? Nascido no Rio, né? Flumen, né? Flumen, nascido no Rio. Flumen e latim. Eles sacanearam pra cacete. O jogo aqui foi 1-1, acho que a gente jogou melhor. E lá, eles estavam... com um problema da pandemia, pegou o time deles. Aí o Fluminense ganhou lá. Aí eu escrevi uma resposta pro Diário Olé no Explosão Tricolor. Pode procurar, que tá lá. Na resposta eu escrevo: olha só, esse jogo não valeu porque vocês estavam
acometidos aí pela moléstia, da peste. Desejo uma pronta recuperação para vocês, para que nós possamos nos enfrentar no futuro. Aí dei uma sacaneada no Diário Olé. Falei, olha, respeita o verdadeiro Rio, né? Que é o Rio de Janeiro. Nós somos o Rio de Janeiro. Nós somos o Fluminense. Aí deu uma sacaneada no Diário Olé. E agora que eles reformularam o estádio, etc., eu queria que o Fluminense fosse lá para dar uma chapuletada no River. Tá? Eu gosto de jogo grande. É que nem assim, desculpa, gente, vamos supor. Se todo mundo aqui fosse solteiro, tá? Se eu chego numa festa, eu quero pegar a mulher mais bonita, cara. Eu dou em cima da... Porra, tá gata, toda linda, eu vou nela. Eu não vou no... Sabe? Na baranga que tá lá no cantinho. Entendeu? Eu penso assim, eu quero pegar o River. Pronto. Dá pra pegar River ou Boca? Tá certo. Pote 2 aí... Pote 2 é o nosso. Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Guayaquil, do Equador, o Racing da Argentina, Corinthians está no pote 2, Colo-Colo do Chile e o Fluminense. Isso aí, nenhum desses aí a gente vai pegar, porque está no mesmo pote que a gente. Aí veio o pote 3, que para mim só tem um time aí que, ao meu ver, eu quero um caminho fácil, né? Vocês já são mais um pouco diferentes. Ao meu ver, o único time aí é o Argentino Júnior. Do resto, eu pegaria qualquer um fácil, mas tem altitude. Esse pote 3 aí tá cheio de altitude, cheio de boliviano. E incomoda. Esse Argentino Júnior aí, para quem não lembra, se eu não me engano, em 2012, a gente precisando ganhar 2-0 por um placar de 2-0, já revi esses melhores momentos várias vezes. Contenado para poder ficar pegando a época de ouro do Fluminense, para ver. Aí esse jogo aí era um jogo até emblemático. Era o último jogo da fase de grupos da Libertadores, né? Foi 2012. Eu lembro. A gente precisa ganhar de 2 gols de diferença. O estádio lotado. A gente treinado por aquele Anderson Moreira, famoso Anderson Bloquinho. A gente acho que abriu 2-0, né? Os caras empataram. E a gente conseguiu fazer 4-2 lá no estádio deles. Pegar a Argentina é bem complicado. Mas talvez, você falou, pegar altitude com um time como o Fluminense tem, no seu time titular, muitos jogadores acima de 30, é complicado. Não é bem complicado jogar na altitude. Mas aí do poste 3, tirando o que você falou, Argentino Júnior, também não vejo nenhuma pedra para o Fluminense, não. Tem como a gente ganhar. Se vier um time do poste 3, tem como a gente ganhar os jogos fora, ganhável, e ganhar os jogos aqui no Maracanã, que time que sai da altitude. Vem jogar aqui a nível do mar, tem que ser goleado. Não se destaca. É praticamente presa fácil. Então, o que vier do poste 3, o Fluminense tem condição de ganhar. Eu também. Altitude, para mim, eu me assusto mais com a altitude, não sei vocês, quando é mata-mata. Eu acho que tu pegar um time de altitude na fase de grupos, mesmo você perdendo lá, você recupera. Você ganha aqui, ganha o nível do mar do time do Chile, por exemplo, você se classifica. Agora, quando é mata-mata e você tem que pegar uma altitude lá na casa do Casimiro, lá em cima, e aquele jogo tipo LDU, né? Que a gente se deu mal no primeiro jogo e não teve como recuperar no segundo. Não, no segundo jogo da Libertadores, até recuperamos. A gente recuperou. Mas aquele banana do Baldassi não marcou um pênalti claro em cima do Washington. Não, foi roubado. Na final, na disputa de pênalti. A gente foi garfado. Foi garfado. Não, isso aí, com certeza. E eu comento aqui que tem um colega meu da igreja que ele é muito flamenguista. Eu mandei a foto do pênalti em cima do Washington, ele falou que não foi nada. Foi nada que o Washington se jogou. Que ele foi puxado, né? Que ele foi puxado. Foi roubado. Eu tô dando só um exemplo que a altitude, assim, atrapalha muito quando é mata-mata. Quando é fase de grupo, eu não me incomodo muito, não. E a gente ganhou quando da LDO, né? Na fase de grupo, naquele... A gente ganhou no Maracanã, na fase de grupos, e empatamos. 0-0 lá. Não foi? Lá foi 0-0. Lá foi o primeiro jogo, em 2008. Primeiro jogo, 0-0. E eu não acho que o nosso primeiro jogo em casa foi contra o Argentino, com o Arsenal de Sarandina, que a gente sapatou 6-0. Aquele golaço. Desse pote aí, sabe quem eu queria pegar?
Fala aí. Boliviano logo, para jogar na altitude, exorcizar a altitude. Não, pode ser. Não me incomoda. A altitude na fase de grupo não me incomoda. Pote 4 são as babas, né? Tirando aí, que a gente tem que tirar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Você imagina assim, vocês dizem que, até o João falou que tem que passar por todo mundo. Imagina a gente pegar um grupo. River Plate, Fluminense, Argentino Júnior e Atlético Mineiro. Porra, que grupo é esse? A gente podendo pegar um grupo mais fácil para pegar um grupo desse para quê? Aí pode ter brasileiro? Pode. No pote 4 pode. Atlético. Da pré-Libertadores, pode. Aí. Atlético. Quer dizer que tu quer River e Atlético. Fluminense, sim, River e Atlético. Se inaugurar o estádio, melhor ainda. A gente vai lá em Caçapa e... Não, mas embora. Que o Atlético Mineiro... Já chega nas oitavas, meu irmão. Porque que nem assim, por exemplo... O Atlético Mineiro, ele tá com técnico novo, tá com o Eduardo Cudê. E no Campeonato Mineiro, ele acho que perdeu, né, o primeiro jogo da semifinal para o Atlético, com um time com muito menos expressão que o Atlético Mineiro. E vai ter que ganhar o jogo da volta. E o Cudê não vem fazendo um bom trabalho até agora no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá lá com o Hulk, perdeu o Diego Costa, que não quis ficar, né, foi só a saída, mas em contrapartida trouxe o Paulinho, no Bayer Leverkusen. Então... é um time que ainda tem que ver como ele vai se portar, né? E se estrear a nova arena, vai ter a pressão, porque os caras lá estão prometendo casa cheia. Gente, eu acho que torneio de grupo, mata-mata, você tem duas formas. Você ganhar crescendo na competição, como aconteceu com a Argentina na Copa do Mundo, começou perdendo, crise, não sei o quê, lá, e foi se achando, igual nos pênaltis. Você, como o Atlético Mineiro, né? Foi campeão da Libertadores aos trancos e barrancos, ou é totó da escola. Você acabou de chegar na escola, de aluno novo. Tem um cara lá que é o fodão do totó. Meu irmão, tu já enfrenta ele. Se tu ganhar dele, meu irmão, no outro recreio, tu já é o cara a ser batido e tal. E que aí tu já tem uma pressão. Tu pode até não estar muito bem, mas a galera já tá com medo de você. Por isso eu prefiro um grupo forte. Porque fica aquela coisa do fantasma da mídia argentina, da torcida argentina, a pressão e tal. A gente chega lá e ganha do River, acabou. Acabou o Monumental e tal, a pressão, o caldeirão. Lembra do Boca? Cara, o Boca é uma invenção. Quando eu era criança, o Boca não significava nada. Libertadores não significava nada. Isso aí. O Palmeiras enfiou 6 no Boca. Aquele Palmeiras da Parmalat, acho que foi em 94. Enfiou 6 no Boca. 6. Sabe como é que foi a notícia? No Globo Esporte? E na Libertadores, essas competições da Conmebol, na época ninguém ligava. O Palmeiras aplica uma grande gol. Foi como se ele tivesse vencido o Ituano no Paulistão. Venceu o Boca. A gente achava aquele nome engraçado, porque a gente é do Rio de Janeiro, né? Quem era a Boca? Nada. Entendeu? Então, já pega logo, já encaçar pro River, e que se dane, e vambora, já cala aquele Monumental. Calamos o Monumental e já chega nas oitavas assim, cara, eu sou o cara que tá ganhando todo mundo no totó na escola. Tá boa. Que aí a galera começa... Foi o que aconteceu em 2008. A gente começou a jogar um futebol bonito e, de repente, porra, né? O Fluminense, de uma forma improvável, virou o favorito. Acabou perdendo, mas acontece. Mas eu acho que a gente tem que ser o cara que chegou na escola e já ganhou o que tinha ali de melhor no totó, agora o melhor sou eu. Foda-se. Não, então, Thiago, você falou em 2008, a gente pegou nas oitavas. Se não me engano, foi São Paulo, né? Foi de São Paulo. Não, Atlético Nacional, São Paulo nas quartas, Boca na semifinal e o LDU que a gente tinha. Pegou São Paulo nas quartas. Tô ouvindo vocês. Que era bicampeão brasileiro na época, vinha se tornar tricampeão brasileiro seguido no final de 2008. Época de São Paulo com Adriano, Aloysio, Muricy Ramalho, Rogério Ceni. Aí depois a gente pegou na semifinal o Boca, empatamos em 2-2 lá na Bombonera. Um dos gols foi uma falha, um frango lá do Migliori. Encaçapamos aqui 3-1 no Boca.
onde todo mundo dava como favorito o Boca, porque até então, o único time brasileiro a eliminar o Boca numa fase de mata-mata da Libertadores foi o Santos, na década de 60. Acho que foi 62, 63, se não me engano. E aí depois chegamos na final contra a LDU. Até a imprensa aqui brasileira falou: quem é essa tal LDU? Ninguém conhecia. Foi até uma soberba da imprensa brasileira, tem que concordar. A gente perdeu lá na altitude por 4-2 e viramos, perdemos aqui de 1-0 numa falha da zaga e viramos para 3-1, poderíamos ter ganho no tempo normal, mas as situações do jogo não permitiram a gente. Aí veio a fatiga de disputa de pênalti. Com o Thiago Neves perdendo, ele marcou o gol. Legal. Aquele gol de o Ceballos abandonou o gol. Depois que desapita, o atacante, o cobrador não tem tempo para cobrar. Ele pode levar 1 ano para cobrar o pênalti e o juiz não pode fazer nada. Pelo menos era a regra da época. Se o goleiro abandonou o gol, o problema é do goleiro. Sim, ele tem que ter esses problemas. O time mandou voltar. Aí a gente concentrou. O Washington perdeu, o único que marcou foi o Cícero. E a gente perdeu o título ali. Deixa eu passar aí nos comentários da galera aqui. Boa noite, fala Betinho, boa noite. Deixa eu dar boa noite para a galera aqui desde o início, para não ter briga. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gustavo. Já passei pela sua mensagem. Boa noite, Eduarda, que está sempre aí com a gente. Eduarda, Luiz André, o Naldo, Tricolor da Depressão aí, 3-0 Fusão amanhã. Ganso vai ser o melhor em campo. Humberto, Betinho, boa noite. Denise, sempre aí com a gente. Nossa sócia Denise. Boa noite, Betinho. Emanuel Rezende, boa noite. Emanuel, não é isso? Emanuel Rezende é meio diretor. Emanuel Rezende, Ele é diretora das escolas. Cada gravidade, peraí. Ele é diretora. Agora... É diretora. Emanuel Rezende, boa noite. Denise, provável escalação. Denise, provável escalação aí com Keno. A gente já vai entrar nesse assunto já, Denise. Palpite 3-1 Fusão. Não vai ser 3-0 por causa do Lelê. Galera, ative o sininho, deixa o like, falando que é minha sócia. Participe, divulgue a live do Laranjeira Rádio, apoie os meninos. Olha quem tá aí, Jorge Muniz, boa noite. Boa noite, pai. É o cara. Boa noite, o cara. Denise aí de novo dando boa noite pro Jorge. Seja bem-vindo, João. Denise aí mandando... Boa noite, meu nobre amigo tricolor da Laranjeira, Fábio Muniz, e meu querido amigo professor Tiago. Boa noite, professora. Fábio, Tiago e João, excelente live para vocês, valeu, pai. João, você está escuro. Tá, estava escuro no início, mas ele já clareou. Eu vou ficar assistindo pela TV, ele sempre bota isso que o dedo dele não... Vamos lá, deixa eu subir aqui para a gente ver. Dedo dele não dá para digitar. A vida pessoal do jogador, assim, que a gente está falando a respeito do bigode. Falta um pouco para 3.000, falta um pouco. Vamos chegar aí, ver se até na Libertadores a gente chega. Provável escalação do Fluminense. Andréia Bajão. Andréia Muniz Bajão. Sangue nos olhos. Times às vezes parece que está cansado, não. Eu não vejo esse time cansado, não. Vera Lúcia, boa noite. Boa noite, Verinha, Denise, Cláudio Muniz. A galera tá em peso aí. Ó. Família tá em peso. Boa noite, sobrinhos, amigos, parceiros. Ó. O homem que tem uma guia de Fusca pra Praia do Barão. Esse é o cara. Fusquinha. Tem saudade. Até hoje ele fala desse Fusquinha. Minha seleção é o Flu, o resto é resto. Tô com a Denise, também não gosto, não. Rose Paula, boa noite, família tricolor. Que conta foi essa, Tato? Falando dos zagueiros. Aí, falando que a família tá em peso. Fábio Júnior, concurso bravo. Boa noite, Binho. Gosto muito desse canal. Estou torcendo para bater a meta. Nem para receber logo, mas para o canal crescer. Desculpe, Denise, a camisa é minha. Tem uma briga boa aí, vai ter uma briga boa. Só não pode agressão. Podia ter um quiz, né? Fazer assim, 2 sorteios. Um classifica o Betinho, o outro a Denise, e no final eles fazem um quiz aqui, disputa a camisa.
Pode Aí ser, o canal ia chegar a 20 mil pessoas. Ganhar Libertadores, muito comportamento. Boa noite, Jailson Viana. Janilson sempre aí também. A nova Arena dos Frangos terá jogo oficial só em agosto. Então é só no mata-mata. A gente só vai ganhar eles no mata-mata. O que vier tá bom. É isso aí, o Betinho é igual vocês aí. O que vier tá bom, venha quem vier. Está ficando igual esse canal grande, só leio o que interessa. Denise me dando esporro. Não, tá lendo Denise, a gente lê tudo, Denise. Calma, Denise, calma. Aí, tomando esporro da Denise. Vou sair, gente. Fábio, compra um tablet, que aí você consegue botar tudo. Bicho-papão, a partir da final dos anos 90. Boca virou bicho-papão. Porque foi quando começou a valer a Libertadores. A gente foi para Libertadores em 84. Thiago também não era nascido. A gente ganhou em 84, foi para Libertadores em 85, né? Junto com o Vasco, só iam 2 na época, não tem esse negócio de 8, não, eram só 2. Foi o campeão e o vice, Fluminense e Vasco, e o Fluminense botou o time titular no Carioca e reserva na Libertadores, em 85. Então, assim, não tinha essa importância, né? Não tinha essa importância mesmo. Vou só dar uma passada aqui rápido, só pra gente... Só no pote da Copa do Brasil, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional... Botafogo, Mineiro, né? Bahia, Internacional, Botafogo, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Curitiba. O pote 2 ficou muito fraco. Vamos lá. CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Marília, Águas de quê? Águas de Marambá. Maringá, Águia de Marabá. Maringá, Águas de Marambá, Sport e ABC. ABC que eliminou o tão poderoso SAF da Gama. SAF da Gama caiu. Eu te falo, muito time de camisa ficou pelo caminho. Ficou, né? Ficou Bragantino, não de camisa, mas de Série A, né? Muito time de camisa ficou. Não, mas aí vamos entrar aí. De camisa. Tem. Bem, mas vamos lá. Não, do quê? Tá falando do quê? No pote 2? Tem. Camisa regional. Não, tem, regional, sim. E eliminar os grandes, né? Assim, os favoritos, digamos assim. Estão aí por mérito. Não foi sorteio, né? Eu que vencer para estar aí. Vídeo, botei até lá no meu TikTok uma zoação que fizeram com o Pedro Raul, que bateu aquele pênalti lá, o quinto pênalti, igual o Baggio na Copa de 94. Eu lembro, pensei na mesma coisa. Eu vi. E o outro também, o argentino que bateu a mesma coisa. Isolou a bola. Né? Puma Rodrigues. Bateu mal pra cacete também. Mas vamos lá, galera. Expectativa aí, Fluminense. Falando de pênalti, estava vendo o Jabá, Sub-20, Brasileirão Sub-20. Fluminense 1-1 com o Cuiabá, que até saiu na frente, mas o jogo não foi muito bom, não. O Arthur teve um pênalti lá, que teve um pênalti duvidoso. Arthur Mar bateu mal pra caramba o pênalti, misericórdia. Recuou a bola pro goleiro, bateu mal. Como a maioria dos canhotos fazem, bate cruzado. O goleiro teve dificuldade de não pegar. Uma expectativa aí para Fluminense, Volta Redonda, amanhã às 16 horas. Eu pensei que fosse até mais tarde, às 16 horas o jogo. Chegar correndo para ver o jogo. Não, é bom, mas é porque essa hora eu tô chegando em casa, então vou ter que chegar já preparando para ver o jogo. Mas eu prefiro até 16 do que às 18. Eu prefiro até às 16 do que às 18, sim. Mas eu pensei que fosse 18. Por isso, quando eu olhei lá para botar aqui na live, eu me surpreendi que vai ser 16. Expectativa, Thiagão. Expectativa para esse jogo aí. Vou começar contigo, depois o João completa aí. Cara, jogo rápido. Foi o que eu acho que eu falei no início. Francisco Horta. Vencer ou vencer, que na boa. Imagina se... Tô falando nem de eliminação. Mas imagina se perde a terceira pro Volta Redonda. Freguês. Últimos 5 jogos. Últimos 5 jogos. 4 vitórias do Volta Redonda. Meu irmão, não tem como.
na boa, não dá. Então tem que ganhar, de qualquer jeito. É isso. Simples, curto e simples. Então, E aí, João, além da expectativa que eu ia te perguntar, Diniz, todo mundo animado aí, não sei se o que você acha, se você é a primeira vez que você está aqui, eu não sei se tu prefere 3 atacantes ou como eu e o Thiago aqui, a gente concorda de que a gente prefere um quadrado no meio, ou quadrado, losango, seja lá o que for, mas pelo menos 4-4-2, independente se vai ser quadrado ou losango. Mas foi treinado semana toda com 4 no meio e a Globo.com noticiou aí agora que vai vir provavelmente com Keno. Né? Que você... Foi o que eu falei no início da live. Para o jogo de amanhã, eu povoaria mais o meio, porque a gente vai precisar ganhar o meio campo. E o cérebro de qualquer time é o meio campo. Se você quer avaliar a qualidade de um time, como diriam os antigos, olhe para o meio campo do time. Eu tiraria o Keno, que ele não vem rendendo, botaria o Arias lá flutuando, como jogava no passado, e botava talvez o Lima ali no meio, junto com o Ganso, botaria o Giovani, ou mesmo o moleque Pirani, que não sentiu o jogo, jogou bem contra o Flamengo. Acho que jogou bem o jogo do Volta Redonda, um dos poucos lampejos que teve. Mas é aquilo, vamos ver o que vai dar o jogo de amanhã. Estou na expectativa, a gente pode ganhar, porque eu não sei se o Volta Redonda vai segurar a pressão de ter lá 40 mil, 50 mil no Maracanã, que quando você botou aí um tempo atrás o Bani. De uns 50 mil no Maracanã. Não sei se o Volta Redonda vai segurar a pressão, porque é um time de menor expressão. Não sei se eles estão acostumados a jogar com o estádio inteiro contra. Porque uma coisa é jogar lá em Volta Redonda para 15 mil. Foi mais ou menos o público que teve lá no jogo da ida. A outra coisa é pegar aqui o Maracanã, com toda a mística que tem o Maracanã, de ser um dos estádios mais lendários do mundo, palco de 2 finais de Copa do Mundo, em 50, lá naquele Maracanazo, Uruguai. E em 2014, naquela final Alemanha e Argentina. E não sei se o Botafogo vai aguentar. Mas eu acredito, eu vou ser mais pés no chão. Se a gente abrir 1-0, a gente tem a possibilidade de golear. Agora, se o gol demorar a sair, o Fluminense vai se enervar. O Fluminense ficando nervoso, vai dar espaço na zaga. E o Nino, apesar dele ter jogado bem, eu não acho o Nino muito confiável. É um bom zagueiro? Um bom zagueiro. Campeão olímpico. Concordo. Mas eu não vejo o Nino com um perfil de capitão. E esse capitão pode falar o que for. O jogo de amanhã, ele tiraria o Martinelli e botava o Felipe Melo. Que apesar de um jogador com pulso ali no campo, para precisar peitar o juiz. O Nino não tem essa característica. O Ganso não tem. O Cano não tem. O Ares muito menos. O André não tem. Então, o único jogador que a gente tem no elenco apto para jogar amanhã é o Felipe Melo. Apesar das qualidades físicas, coisas físicas que ele tem depois que ele voltou da cirurgia do ano passado, é um jogo para entrar com o Felipe Melo amanhã, junto com o André ali no meio. Ou recuar o André para a zaga e botar Felipe Melo e Martinelli no meio. Entendeu? Porque o Felipe Melo, além de ser um jogador que tem as costas largas, acostumado com decisão atrás de decisão, é um jogador que o árbitro teme, é um jogador que o árbitro respeita, entendeu? E se o Felipe Melo entrar, vai ser uma boa para o Fluminense, entendeu? Felipe Melo volta, Deus me livre, pelo amor de Deus. Apesar de... passar pro Thiago. Fala aí. Apesar do Felipe Melo estar com a... apesar de... Denise aí zoando... Amanhã é jogo para ele. Denise aí zoando o ex-aluno, que quase bloqueou o vascaíno. E André falando do Isaac, né, que está depressivo, disse que quer parar de jogar futebol por causa da operação do nariz. Não estou sabendo de nada, não. Oi? Mas eu não estou sabendo de nada do Isaac, não. Não, ele postou que ele vai ter que operar o nariz agora, teve uma fratura aí no Fla-Flu do Sub-20, aí disse que quer parar de jogar, que é uma lesão atrás da outra. Eu acho que essa geração tá muito, meu Deus do céu, a pessoa com 17 anos, 18 anos, já quer parar de jogar futebol, já faturou o nariz, não quero mais saber do mundo. Eu acho que, sei lá, eu sou muito... Pô, irmão, aí eu vou fazer o contraponto. Não, faça aí, porque... Com jovem,
O João também, mas não sei se o João é professor de educação física, né? Sou professor de Pô, educação o que física. acontece? A minha geração, que já é diferente da tua também, a minha geração pegou uma época, não estou dizendo que tudo era glorioso, tá? Chafariz de groselha a cada esquina. A minha geração foi uma geração de oportunidades. Eu sempre fui pobre, sabe? Mas assim, eu ia no shopping, arrumava um emprego, aí estudava de noite, fiz faculdade, entendeu? Fiz pós-graduação, vou para lá, vou para cá, se arrumava um emprego mais tranquilo. Hoje em dia, a gente que é mais experiente, que tem carteira assinada, por acaso eu estou com a minha carteira de trabalho aqui, ó, do Getúlio Vargas, ligado, seu Getúlio. Hoje em dia é difícil emprego pra gente, cara, que é experiente. Essa molecada pegou um mundo muito merda. Desculpa falar. Porque eles pegaram a crise econômica, a queda do Lehman Brothers, agora quebrou outro banco. É crise, 10 anos que esse país está em recessão, 10 anos de recessão. Pandemia, que não acontecia desde a gripe espanhola. Uma guerra na Europa, que de repente isso daí pode escalar para um conflito muito maior. Então são 10 anos de recessão, mais não sei o que, de uma crise econômica que o mundo ainda não se recuperou, nem o Brasil, são 10 anos de recessão no Brasil. Mais uma pandemia no meio, com um certo ineditismo histórico, por causa desses quase mais de 100 anos que separam uma pandemia da outra, a gripe espanhola da Covid. 10 anos. Quem tem 18 viveu 10 anos no mundo em crise. Quem tem 20 viveu metade da vida no mundo merda. Então, assim, não é que o jovem é frágil demais, que é uma geração mimimi. Eu acho que não é nem geração mimimi e também nem muito pro outro lado, do tipo, ai, coitadinho, vem cá, eu vou te dar um abraço. Eu acho que a gente tem que botar certas coisas na balança. Eu falo isso muito com os meus alunos. Eu falo, gente, eu cresci no mundo. Quando eu era jovem, o mundo era meu, cara. Eu pegava uma guitarra, eu pegava um violão, mesmo sendo pobre, tá? Eu pegava um livro, eu ia pro mundo, eu ia pra frente, sabe? Hoje não, hoje vocês ficam trancados em casa com pandemia, com 15 anos. Com 15 anos eu tava botando fogo no mundo, no bom sentido. Tava no Maracanã, tava no rock and roll, tava fazendo um monte de coisa, entendeu? O garoto de 15 anos tá trancado em casa ou usando máscara. Não, pois você falou da Então também tem isso, entendeu? Thiago, tem que botar na balança. Você falou da pandemia. Eu trabalho na área escolar. Trabalho na área escolar aqui. Eu também. Em Maricá. Sou professor primeiro segmento, né? Segmento de educação infantil. Essa pandemia trouxe muitos reflexos para as crianças, entendeu? Muitas crianças que hoje chegam no 4º, 5º ano não sabem o básico de língua portuguesa, não sabem o básico de matemática, sabem ler, não sabem interpretar um texto simples. Entendeu? É bem complicado. Eu pego criança do 2º, 3º ano, vou passar uma atividade de lateralidade, vão para a direita, vão para a esquerda. A criança não sabe. A criança não sabe. Eu tenho que tirar foto, pessoal. Olha o logo da escola. O logo da escola está onde? Daqui ao lado direito. Daqui não está o logo, ao lado esquerdo. Vou tentando remediar isso, mas é o que você falou. E aqui na minha cidade, como no Brasil inteiro, a procura por emprego está muito grande e a quantidade de vagas está escassa. E, graças a Deus, concurso, aqui na minha região é uma área muito forte, a área de concurso público, uma área muito forte. Graças a Deus, fui concursado, apesar da minha condição de ser autista. Além de ser autista, eu consegui 2 concursos, aqui era Aroma e Maricá, que eu dou graças a Deus, e é um emprego estável. Depois de 3 anos de estar provado, você consegue estabilidade. Graças a Deus, estou atuando. Gosto muito da escola, não pretendo sair da área escolar. Uma área que eu amo estar lá com os alunos. É um pouco estressante, mas eu amo. O modo que eu achei de tentar mudar um pouco a realidade daquelas crianças que vão muitas vezes para a escola para comer. Entendeu? Porque não tem comida, é a única refeição.
Não quer vir todo dia, infelizmente. Para a maior parte do povo. Se eu posso falar só uma última coisa, desculpa que mudou completamente o assunto. Deixa eu só falar uma coisa. O que esse assunto tem a ver com o Isaac? Só para eu me situar. É isso. Não, porque, Fábio, rapidinho. Um jogador de futebol que está querendo parar de jogar futebol, vocês já falaram de comida, de não sei o que. Não, calma. A gente tá falando do jovem. Calma, rapidinho. Tem sentido, calma aí. Atualmente eu trabalho com educação inclusiva, eu trabalho especificamente com autistas. Então, grande abraço aí, João. Parabéns, João. Pô, vamos fazer uma live junto, tá? Porque você falou do jovem, essa geração tá muito mimimi. Pô, cara, nem muito lá, nem muito cá, porque a vida piorou muito nos últimos anos. E quem cresceu nessa fase, é isso que tem a ver com o Isaac, quem cresceu nessa fase, nessa época, pegou um mundo pior do que, pelo menos, o meu. O meu mundo foi melhor do que o dos jovens, entendeu? Então, assim, eu não gosto de estigmatizar as pessoas, chamar de mimimi, disso ou daquilo, entendeu? É só isso, assim, sabe? Isso que a gente chegou nesse jovem. Quando eu falei no jovem, foi em jovem jogador, né? Tu vê aí o exemplo do Marcos Paulo, que discutiu lá com o Rogério Ceni e não quer mais jogar pelo São Paulo. O jogador de 19 anos não quer mais jogar pelo São Paulo, quer voltar para onde? Quer, sei lá, sabe? Eles estão fora da realidade do mundo, principalmente os mais jovens. E jogadores, falando jogador. Jogador acha que com 18 anos, 19 anos já é estrela. Você não pode discutir com ele, você não pode vaiar. Teve jogador do Fluminense que botou mãozinha no ouvido porque foi vaiado. É nesse tipo de jovem que eu tô falando, entendeu? Tem esse lado. Eu não tenho contato com jovem para dizer isso. Estou falando de jovem, jogador. O que eu vejo, jogador com 19 anos, vaiou, fez um gol, meteu mãozinha no ouvido, ó, eu sou foda, aqui eu sou o melhor jogador do Fluminense, ninguém pode me vaiar. Porra, com 19 anos, o cara não ganhou nada, não ganhou um estadual. Mas por que jogadores em dia se comportam assim? Eu julgo mais como celebridade. Desculpa, João. Tem esse lado. Desculpa, rapidinho. Tem esse lado. Que é, assim, também tem o jovem também tem que começar a cooperar. Que tem certo... Assim, o Neymar, tipo, que é jovem até hoje. Toda a crise. Oi? O Neymar, que é jovem até hoje. Então, assim... Anos e não cresceu ainda. Tem certas coisas que, assim... Vamos conversar, gerações, e vamos chegar num acordo. Eu acho que é mais ou menos isso. Que essa coisa também do... É porque eu tava falando aí eu concordo contigo. No futebol e na vida, porque base tem escolinha, escola de futebol, tem relação pedagógica também, por incrível que pareça. O João, que é de educação física, isso é muito mais nítido para ele do que para gente, entendeu? Aí eu concordo contigo. Jovem. Eu, graças a Deus, não tenho. Eu não tenho paciência, tem certas coisas que a juventude também tem que começar a ouvir. Mas não que eles sejam mimimi, etc e tal, mas... Não, eu tô falando eles também são exagerados. Entendeu, Thiago? Eu tô falando de jogador de futebol, porque... Eu tô falando de jogador de futebol. Entendeu? Porque eu não tenho, assim como vocês dois, eu não tenho contato com criança e nem tenho paciência, com jovens, né, digamos assim. Nem tenho paciência para isso. Aplaudo vocês aqui por conseguir ter essa convivência. Eu não tenho mais, não. Já tive, meu filho já foi jovem, hoje já está aí trabalhando, mas eu não tenho mais essa paciência para jovem, não. Mas eu estou falando de jogador de futebol. Hoje, se o jogador de futebol conseguir chegar ao profissional, eles já se acham que se dane, se for com 17, com 18, com 19. Então, assim, o cara acabou de chegar, jogou 2, 3 partidas aí pelo Fluminense, aí teve 2, 3 lesões, tem toda uma carreira ainda pela frente, não são lesões graves. Agora é uma pancada no nariz. O que vai incomodar ele jogar futebol para ele dizer que o mundo acabou para mim? Não é joelho, não é nada grave, entendeu? Então, assim, eu acho que esses jogadores de futebol jovens são os piores. Sim, eu passei por uma geração, né? Sou muito mais velho que vocês dois, que os jovens ralavam para chegar no profissional. Tô aqui falando só de futebol. Era muito difícil um jovem chegar no futebol e já virar astro, já ter aquele carrão maravilhoso, já com 16, 17 anos ir para a Europa. Não, o Zico foi com quase 30 anos para a Europa. Então, assim, foi a primeira vez que ele foi para a Europa, jogar na Udinese. Era muito mais difícil. Hoje em dia está tudo mais fácil, nesse termo de jogador de futebol. Aí eu concordo contigo, Fábio. Concordo contigo. Posso falar aqui rapidinho? O porquê... Eu só não estou te ouvindo, João. Acho que tu está um pouquinho longe. Porque
porque eu tô sem microfone. Que meu, Não, agora tá legal, tá legal. Tô falando direto no microfone do computador. Uhum. Uma coisa, tem uma explicação didática para os jovens eles já saírem muito cedo do Brasil para a Europa. Provavelmente quando eles completam 18 anos, como é o caso do Vinícius Júnior, que saiu, e agora o Endrick, que foi vendido pelo caminhão em dinheiro lá para o Real Madrid. Antes do Pelé entrar, tinha a lei do passe, que acho que, se não me engano, era a lei chamada Lei Zico. Aí, quando o FHC assumiu a presidência da República, criou o Superministério do Esporte. Aí levou para lá o Pelé. Aí o Pelé quebrou essa lei do passe. Aí quebrou todos os clubes. Aí o jogador quer assinar só pode sair daqui com 18 anos, aí ficou muito mais fácil. Antigamente era muito difícil o jogador sair daqui lá para a Europa, muito difícil. Hoje em dia está mais fácil. Você vê o Endrick, que foi vendido com 16 anos, por 40 milhões de euros. E só vai sair em julho do ano que vem com 18. O Vinícius Júnior saiu com 18. Entendeu? O Rodrigo saiu com 18. Paquetá, se não me engano, saiu com 18. O Brasil, ele cria muito pé de obra, cria muito jogador bom, mas a gente não consegue competir com o mercado europeu, porque eles depositam algum caminhão de dinheiro que é impossível da gente competir. Mesmo o Flamengo aí, com 1 bilhão de receita, que já foi provado para esse ano, se chegar um clube aí, botar muita tesoura do Gabigol, por exemplo, que eu não acho esse jogador todo, leva, entendeu? Não tem o que fazer. Pagou a multa, leva. Só uma coisa, a Lei Zico, só para não gerar uma outra discussão, assim, mas a Lei Zico foi no governo Collor, a Lei Pelé no governo Fernando Henrique. As duas têm mais ou menos o mesmo teor, são inspiradas na Lei Bosman e queriam acabar com a Lei do Passe do governo Geisel. Mas vamos fazer uma live lá no Acordo da Bola para a gente debater isso aí, senão Sim, aqui vai ser a live mais longa da história do Laranjeira Rádio. A gente vai matar meu irmão aí. Não ligo não. Posso cair. Não, tem a pauta, tem que seguir a pauta aqui. Foi mal, irmão. A gente fugiu legal da pauta. Não, acontece. Pra gente encerrar essa bagaça. Fluminense, provável Fluminense é esse aí, Fábio, Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André Martinelli, Keno, esquece, pelo jeito vai ser Keno, Arias, Cano, Fernando Diniz. O time do Volta Redonda, Jefferson, o Wellington Silva, nosso ex-lateral. O Pirulito, né? Pirulito. Sandro Silva ou Marcos Gabriel, Ricardo Senna, Henrique. Esse meia que foi oferecido ao Fluminense, o Fluminense está de olho aí. Naninho, é um bom de bola. Naninho. Bom de bola. Gosta dele, João? Gosta dele? Acha que vale a pena? Para compor elenco serve. Não é nenhum supra-sumo, mas acho que para compor elenco serve. Já observou ele, Thiagão? Prefiro o Dudu. Nem falo do Dudu. Que tu falou na semana passada, né? Eu não entendo. Agora que é o jogador Naninho, e por que não pegou aquele que estava no Ceará, né? Que jogou no Fluminense, esqueci o nome dele. Vina. O Vina. Por que não trouxe o Vina logo? Agora já podia estar aí jogando, entrosado. Disseram que ia acabar com o vestiário. Mas aquilo, a gente sofre, não tem nenhuma reserva pro Ganso. Tá certo que o Vina não faz. É só o Felipe Melo dar uma porrada nele, pô. Se ele quiser acabar com o vestiário. Felipe Melo tem que ter uma função nesse time, nesse grupo. Chegar alguém querendo acabar com o vestiário e, porra, aqui não. Ele tem que ter uma função, porque no campo não tem. Pescotapa do Felipe Melo. Pô, dá uma porrada, mas aqui não. Punição. Errou o passe. De vestiário. Vai tomar vai logo Rufi. Pô, não dá não, pô. Mas eu preferi o Vina. E aí, João? Tu acha que o Naninha... Você já falou, né? Para compor elenco serve, né? Para compor elenco serve. E as últimas notícias aqui... A gente não tem segundo volante. Mas segundo volante é o
é o Martinelli, que tá numa fase boa, tá, mas ele é instável, entendeu? Instável o Martinelli. E qual o segundo volante que a gente tem no elenco? Não tem. Hoje seria o Alexander. Poderia ser o Calegari. Alex. A Calegari foi lá para o Los Angeles Galaxy. E eu não sei se o Calegari quer voltar a ser volante. Eu acho um erro de avaliação O Lima não é segundo volante? Eu acho ele o segundo volante. Ele pode jogar ali em qualquer função ali no meio. Segundo, terceiro homem de meio, entendeu? Pode jogar em qualquer posição ali, o Lima. Mas a gente tem que ter alguém mais de pulso firme. O cara que chega e impõe a respeito de segundo volante, que saiba marcar, saiba jogar. A gente não tem. A gente tem ou um jogador que faz uma coisa ou que faça outra. Entendeu? A gente não tem um jogador, vamos dizer assim, completo de segundo volante. Não tem. Já que a gente pode sair da pauta, nossas amigas também podem, né? Denise aí. Os jovens hoje fazem parte de uma geração de mimimi. Não me toquem. Qualquer coisa acham que é humilhação e é muito chato trabalhar com crianças e adolescentes assim. Andréia já falou sobre jovens endinheirados no futebol, né? É muito dinheiro, começa a achar que pode tudo e não aceita hierarquia, falta de personalidade, não é isso? Seguinte, para a gente encerrar aqui, para cá, para o jogo de amanhã, já são 8h30 aí, quase 1h30 de live, para cá, para o jogo de amanhã. João, sua expectativa aí para esse jogo, não para o jogo, a gente já falou sobre isso, mas para o placar, para a gente finalizar aí, quanto você acha que vai ser esse jogo? Gol de quem? Já que é para fazer, faz completo. Então, vamos lá. O jogo amanhã não vai ser fácil. Não vai ser fácil, como a gente vem falando durante toda a live. O Fluminense tem que marcar um gol antes dos 20 minutos para facilitar a nossa jogada. E se a gente marcar um gol antes dos primeiros 20 minutos, o Volta Redonda vai ter que se abrir. E se abrir contra o Fluminense é um perigo, porque nosso contra-ataque é bom. Entendeu? O Ares, ali, se estiver inspirado e o Keno estiver inspirado, a gente tem como marcar mais gols. Mas, se demorar a sair o gol, a gente vai se enervar. E se a gente se enervar, a torcida vai chiar. E aí a gente não tem jogadores com características para aguentar pressão no time titular. Então, eu arriscaria um placar ali, um sofrido 2-1. Um sofrido 2-1. Um 2-1. Keno? Gol de quem? Keno ou Cano? Mas o Cano faz gol, porque o Cano é uma besta enjaulada. Uma besta enjaulada. Ele precisa de poucos toques na bola para marcar. Aí vai ser um gol do Cano. E quem sai o outro, do Pirani. Tiagão. Seguinte, vai mim ser 4-3, só vai ter L. 3 do Lelê, 4 do Cano. Ou seja, 7-0 Fluminense na contratação. Eu vou na contramão do João aí, eu espero. Eu vou falar o que eu torço para ser. Eu espero que seja um jogo fácil, 4-0 pra gente. E 2 no primeiro tempo, 2 no segundo. Gol aí pode ser 2 do Cano, 1 do Keno, já que vai botar ele para jogar, 1 do Keno. E por que não um do Ganso, para ver se ele estreia? Então é isso. Ele fez um golaço de falta, né, contra o... Não, sei, mas o Bangu ali, foi o único jogo que ele jogou bem, entendeu? Eu quero ver ele jogar bem no jogo decisivo, igual ele... que a gente agora só vai ter jogo decisivo, né? Então eu espero que ele volte àquela fase lá do ano passado. Então é isso, galera. Suas considerações finais aí, pode começar, João. Dá o seu merchan e fala do seu canal. Então, meu canal, comecei a falar de Fluminense ano passado. Eu em contato lá com o André Luiz, do Sentimento Tricolor, conversando com ele sobre como criar um canal, não sei o quê. Eu não tenho muito tempo para gravar vídeo durante a semana, né? Que minha vida é muito corrida. Eu dou mais prioridade para gravar vídeo pré-jogo. Aí eu gravo mais vídeo pré-jogo lá no meu canal. Para quem quiser, tá aqui o meu nome aqui, canal do Tricolor João Vinhas. Eu agora, desde esse ano, como eu não posso fazer react do jogo pelo YouTube, porque senão dá direitos autorais, porque vaza, né, a narração da televisão, aí eu faço o react pelo Instagram, que também é o nome do canal. Eu criei um Instagram para a página, para o canal do YouTube. Aí, sempre meia hora antes do jogo, eu abro a live no Instagram para reagir ao jogo, boto o celular aqui no ring light
e eu vou reagindo aqui o jogo, acompanhando, faço minha resenha ali do intervalo, analisando como foi o primeiro tempo. E se eu tiver de bom humor, depois do jogo, se o jogo for bom, eu emendo com a resenha pós-jogo, lá no Instagram também. Aí eu sempre estou postando o vídeo, quando dá, porque o único dia que eu tenho de folga mesmo é sexta-feira. Os dois dias eu estou agarrado de trabalho, graças a Deus. Ah, pô, legal, legal mesmo. Valeu, João. Valeu pela presença aí, valeu pela participação. Precisando Tiagão, chamar, aí, ó, estou à disposição. De sexta a domingo estou na tamo área. junto. Pode deixar. Tiagão, suas considerações finais para a gente encerrar. Gente, obrigado aí, irmão, pelo convite. Obrigado aí, João, por aceitar o convite, bater um papo. Obrigado pela conversa. Obrigado a galera aí que sempre assiste o canal. Prestigiem o canal, galera. Laranjeiras Rádio é puro papo de futebol, boleiro de verdade. É isso aí. Muito obrigado aí. Uma boa noite e um excelente final de semana para todos nós. É que o que eu costumo fazer aqui em casa, ó, o que eu costumo fazer aqui em casa, sempre eu tenho alguma coisa relacionada ao Fluminense, uma live, que eu participo, algum canal, algum vídeo que eu gravo, ó, ligo o meu abajur verde aqui. Sempre tá com o meu abajur verde aqui, por isso que eu tava com a luz desligada para Ah, tá. o abajur é verde. Ideia do Estilo meu Maracanã, né? ideia A do iluminação de Maracanã. Faltou a luzinha vermelha. Ah, tô né? querendo botar a fita de LED aqui no teto. Pois é. Vermelho aqui no teto. Mas Faltou a luzinha vermelha. Tá difícil de convencer. Valeu, João. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Saudações tricolores.